Gente, mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa palestra. Eu queria apresentar o professor mestre Rodrigo Marim e eu vou pedir para o Saul fazer a apresentação do currículo dele, que é muito longo. Então ele apresenta. Vamos lá, Saul. Ok. O professor Rodrigo é mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui graduação em Ciências Contábeis, Administração de Empresas, é licenciado em Matemática, gestor da empresa Júnior da Universidade Cruzeiro do Sul. Atualmente é professor das disciplinas de auditoria, perícia contábil, contábil geral, contabilidade de custos, contabilidade tributária, bem como professor no programa de pós-graduação da Universidade Cruzeiro do Sul, Senac Unify, Estácio nas disciplinas de controladoria estratégica, auditoria, avaliação de empresas, gerenciamento de custos e mercados de capitais. Professor, por favor. Obrigado. Faz um ano, basicamente, que eu vim aqui e eu posso dizer que algumas coisas não mudaram, porque esse senhor está sentado no mesmo lugar, esse senhor está sentado no mesmo lugar, aquele senhor está sentado no mesmo lugar. Isso é muito interessante da gente ver. Mas já esquecemos tudo. Sobre o quê? Já esquecemos tudo. Ah, então eu reviso, não tem problema. Então eu sou o professor Rodrigo, como foi anunciado, né? É um prazer enorme para poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem com vocês. E na verdade é uma troca de experiências. A gente traz muita coisa da academia e vocês têm o dia a dia. Então eu acho que essa associação é o que mais é interessante. Não adianta a academia ficar filosofando teorias enquanto vocês no dia a dia estão longe delas, né? Hoje a gente vai falar sobre um tópico que particularmente é um tópico que eu vivo disso, né? Eu tenho uma empresa que gerencia custos, vende esse tipo de serviço. Então quando a Isabel me passou o tema, eu falei, eu fico muito mais confortável em falar sobre isso, né? Uma das minhas atribuições da minha carreira profissional, eu trabalhei na Price, numa empresa de auditoria, e fazia tudo que envolve fraude e lavagem de dinheiro, né? Sempre fazendo, eu estou dizendo lavagem de dinheiro para pegar o fraudador, não para lavar dinheiro, né? Mas depois disso fui trabalhar no macro e fazia auditoria específico em gestão de perdas, né? Minimização de perdas num mercado do tamanho do macro atacadista. Então, de verdade, acho que a gente pode ter boas experiências aqui para que a gente possa ter um tempinho agradável nesses 40 minutos aí que eu vou ter com vocês. A qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper. A gente não tem um compromisso de chegar ao final do último slide. Eu tenho um compromisso com vocês de ter um tempo útil. Então é muito mais interessante eu chegar no segundo slide e a gente discutir por 1 hora do que eu ficar falando por 1 hora e não ser interessante e produtivo a vocês. Ok? Então a primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente fala de custos é que raio é isso. Deixa eu ver se esse é o botão correto. De baixo. De baixo. Então o que é custo, né? Então é qualquer sacrifício financeiro que a empresa tem para obter os seus objetivos, para ter os seus objetivos. Então eu preciso gastar, eu preciso agredir uma peça, eu preciso amassar, eu preciso fermentar, precisa ter um processo de transformação para que eu atinja o meu objetivo. Agora, para quem está do lado de lá do balcão, para quem está do lado de lá da mesa, é muito simples. O que é custo? Custo é igual ao preço de venda. Quanto custa isso? Né? Agora, para a gente do lado de cá, para o gestor, existe N variáveis da composição de custo que muitas vezes a gente não pondera, né? E na última palestra que eu tive, eu falei sobre o conflito de gerações. Vocês com padarias, passando aos filhos, passando aos netos às vezes. E isso daqui exatamente tem a ver também, porque a gente vai pensar em quais dessas variáveis. Quando um dos filhos ou um dos netos chega
pai, vô, eu quero fazer desse jeito. Ó, está sendo feito assim há 40 anos e tem dado certo. Por que você agora, só porque eu paguei uma faculdade para você, por que você quer agora mudar tudo que está dando certo há 40 anos? Então aí você já começa a ter um conflito. Então a ideia básica da gente ter a gestão do custo é o quê? A informação sobre a rentabilidade e sobre o desempenho, né? É muito comum na indústria de agropecuária, né, o que a gente chama de agribusiness, quando a safra é boa, aquelas cidades que têm 10 mil habitantes, uma concessionária da Toyota, uma da Mitsubishi, vendem caminhonete, e quando a safra é ruim, as concessionárias caem. Então a ideia da gestão de custo é que a gente tenha o ideal do que é a rentabilidade, para que a gente tenha um patamar de como conduzir a nossa vida, e quer a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano, vocês retirarem o que é devido a vocês, né? Mas não adianta a gente sangrar a empresa, porque até o carrapato, que é o pior parasita, ele não sangra o bicho até matar o bicho, porque senão ele morre junto. Então até para isso a gente tem que ter gestão, tá? Fora isso, auxilia no planejamento e no controle, o que produzir, quanto produzir e como produzir. Além disso, não é mais uma função do dia a dia. Eu preciso ter condição de tomar decisões gerenciais. As decisões são tomadas a cada momento, né? Vocês acordam, tomam decisões, na hora do almoço tomam decisões, à tarde estão tomando decisões. E para que você toma, como você toma uma decisão melhor? Tendo números que refletem a realidade do seu negócio. A grande sacada hoje ainda é que, mesmo sendo contador, tendo escritório de contabilidade, eu sei que em muitas empresas que eu desenvolvo a contabilidade, os meus números que eu reporto ao meu cliente não servem para nada. Não é a realidade do negócio do meu empresário. Não é a realidade do negócio para que ele se baseie naqueles números para tomar de decisão. Por quê? Porque existem muitos controles paralelos do que é rentabilidade. Existem muitos controles paralelos do que é margem, que não estão lançados de maneira oficial para que o fisco tenha acesso. Então, até mesmo nessa situação, a minha sugestão a vocês é: abram um jogo com o seu contador, para que aquele número, se você precisar, se no dia a dia vai ser reportado um número, muito bem. Agora você precisa do número real. Você precisa do número real para tomar uma decisão gerencial saudável. Classificação de unidade, eles podem ser custos diretos ou indiretos. Diretos é diretamente ligado à produção. Indireto eu não tenho na verdade aquele foco, o ponto focal, né? Então você pode falar, o que pode ser custo direto e o que pode ser custo indireto no dia a dia de vocês, né? O custo direto é matéria-prima. O que vocês têm de principal matéria-prima? Me ajudem. Farinha, tá? Sem farinha, aparentemente, não tem grande parte dos produtos que vocês produzem. Então isso é considerado um dos custos diretos. Aumentou a quantidade de farinha, se não houve perda ou desperdício, como a gente vai ver um pouquinho para frente, quer dizer que eu vou ter mais quantidades de itens prontos a serem vendidos. Ok? Agora, o que pode ser considerado como um dos custos indiretos a vocês? Alguém arrisca? Que não está diretamente ligado ao negócio, mas ele precisa estar no dia a dia ali. A luz, né? Por quê? Porque eu posso dizer para você, se eu estiver falando aqui, ó, o microfone que sustenta isso aqui
É um custo direto. Está diretamente ligado ao meu serviço para vocês. Agora, tem áreas comuns de corredor que elas necessitam estar ligadas, mas que para o meu trabalho não influencia. Agora, se o elevador estiver desligado, o professor Rodrigo está lá embaixo dando palestra, mas você tem que descer de escada. Pô, mas que gracinha é essa? É um custo que não está diretamente ligado, mas ele existe. Então ele precisa, na verdade, ele não é igual a farinha, mas ele precisa ter uma questão de uma aproximação. É o que a gente chama no mundo da contabilidade de custo do rateio. Então o rateio nada mais é do que pegar um grande número, vamos pensar a conta de luz, e dividir, jogar ela por uma fatia de pizza. Essa fatia de pizza pode ser de 3 pedaços, de 8 pedaços, de 2 pedaços. E para cada tipo de produto, ele vai ser onerado, ele vai ser influenciado de forma diferente. Né? Vai perguntar? Então aqui eu trouxe alguns exemplos clássicos do que é custo fixo e variável, tá? Semifixo e semivariável. O semifixo e o semivariável, normalmente eles têm essa caracterização na teoria, mas eles são considerados como fixos e variáveis. O custo fixo é o aluguel. Se você tem um prédio locado, quer dizer que independente de vender um pãozinho ou 1 milhão de pães, o aluguel é o mesmo. Concorda? A não ser se foi feito um contrato escalonado, tá? Então, o custo do aluguel é fixo e o custo variável, como a gente mencionou aqui, seria a farinha. Ele é um custo direto, mas ele é um custo variável. Fora isso, um custo vou voltar aqui. Um custo semi-variável, o conceito clássico dele é um conceito como se fosse uma copiadora. Você compra como se fosse degraus, de 0 a 5 mil folhas, de 5 mil e 1 a 10 mil, de 10 mil e 1 a 15 mil. Então, você passou um degrauzinho, você vai pagar por todo aquele intervalo. E o outro ali é o semifixo, que é o conceito da nossa conta de água. Você basicamente paga, eu não sei se no comércio é assim, mas na nossa casa você paga por um valor fixo para 10 metros cúbicos. Excedeu a isso, você tem um escalonador progressivo. Então eu preciso ter gestão de custo para quê? Para avaliar o meu estoque. Um dos principais itens que a gente tem que ponderar vocês no tipo de negócio que vocês atuam é o quê? São itens perecíveis, né? Eu acredito. Sendo perecível, você precisa fazer a gestão do estoque com qualidade, coerência e técnica. Então, a gente tem um conceito contábil que chama PEPs, UEPs e custo médio, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Na indústria do perecível tem o PVSP. A primeira validade deve ser o primeiro que sai. Porque na indústria você está comprando peça, um pistão de uma máquina. Então ele não é perecível. Agora, no seu conceito, mesmo que você tenha comprado amanhã, daqui uma semana, se a validade ele é mais imediata, você deve trazer ele para ser consumido primeiro. Tá? É uma coisa simples, mas é uma coisa que deve ser feita com qualidade. É uma coisa que você deve qualificar um dos seus para fazer esse tipo de gestão. Além disso, apurar o custo do produto. É muito interessante o quanto o negócio de vocês pode ser promissor. E historicamente vocês não vão negar isso para mim. Está em segunda geração, está em terceira geração, a gente tem conseguido. Mas a pergunta é, efetivamente, sabe-se quanto custa, sabe por quanto vende e sabe qual é a margem de cada item? Né? Ou a primeira pergunta, sabe quantos itens tem lá para ser vendido? Se você pensar numa Telha Norte da vida, tem por volta de 35 a 45 mil itens diferentes. Ah, mas você está falando da Telha Norte, tudo bem.
pensa na realidade de vocês. Quantos itens efetivamente tem ali para vender? Quanto? 4 mil? 3 mil? Na Natura, da onde eu vim antes de entrar para o mundo acadêmico, a revistinha da Natura tem 900 produtos diferentes. Só que você está ali ó, olhando, parece que você está vendo um por um. Cada página só tem um, né? Mas para gente, homem, a gente não... Agora a mulher, ela tem uma paleta de cor. Ela vai comprar um batom, tem 15 cores diferentes. Para cada item, é um item para cada um. É o que a gente chama um SKU, um número de produto para cada coisa. Dá suporte à tomada de decisão no tocante à fixação de preço de venda. Quem determina o preço é a gente? Na verdade, não. Quem determina o preço é o mercado. Só que pode ser, dependendo da localização geográfica que você esteja, aquele mercado ele tem a tendência de cobrar, de gastar mais por aquele bem ou menos, né? Mas todo mundo gosta de ser bem tratado. Agora, pode ser que se você pegar uma bela de uma padaria de um bairro nobre e colocar lá perto de onde eu trabalho, no fundão da São Miguel Paulista, lá na Cruzeiro do Sul, pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo. Agora, pelo público-alvo ali, pode ser que você fale assim, não deu certo. O que aconteceu? Eu moro em Atibaia. Em Atibaia é a cidade de tudo que se tem que ostentar está lá. Abriu uma padaria de 4 andares lá. Depois, se vocês quiserem ver o museu, abriu uma padaria de 4 andares. E fechou em 4 meses. Agora, eu não sei se ele achou que todo mundo em Atibaia era trilhardário, porque era uma coisa fora da realidade. Não existia uma coisa mais bonita do que aquela padaria, né? Eu não sei se um dos donos está aqui. Não, mas eu não sou amigo aí. Mas exatamente lá, quem é o amigo está aí? Levanta a mão, o milionário. Então já quero obrigado. Depois conversa comigo. Então, atender às necessidades de controles e informações específicas. Então, a gente também no dia a dia da gestão, eu acredito que cada vez mais estamos deixando suor de lado e indo para uma parte muito mais racional e profissional. É uma gestão de um negócio como outro qualquer. Só que em grande parte desse negócio, pela relação da geração, existe uma relação emocional, né? E às vezes quando os vossos filhos, vossos netos querem dar um ar mais profissional, você não sabe o quanto eu já carreguei de saco de farinha aqui, para você chegar e falar, agora não vai ser mais assim, né? Então isso também precisa ser trabalhado. Fora isso, embasar essas projeções financeiras. O que vai acontecer daqui 6 meses? O que vai acontecer daqui 1 ano? O que vai acontecer daqui 5 anos? Fala assim, nem se eu for no Obério de Ogum, nem se eu for na mãe de Ná, ela não sabe o que vai acontecer. Nem eles estão acertando mais. Mas o jogo da projeção financeira é um jogo de se errar menos. É um jogo de que eu tenho certeza que eu não vou acertar o alvo, mas eu também tenho certeza que eu não vou acertar a parede. Deixa eu só tomar um golinho d'água. Então agora a gente vai entrar numa outra esfera, que é sobre desperdício. Tem alguém aqui que pode dizer, sem falar no viés corporativo, sem falar no viés das nossas empresas, na minha casa eu faço tudo o possível para não desperdiçar nada. Eu tenho 2 meninas, e se eu pudesse gravar por 200 vezes, quando você sair do seu quarto, você pode apagar a luz? Agora, o que eu estou fazendo agora, fazendo o papel de pai chato agora com 40 anos, a minha mãe podia ter passado a mesma fita para mim, porque há 20 anos atrás ela falava, você pode apagar, era uma outra brincadeira, ela falava, você é dono da Light, você é sócio da Light?
Então nós temos essa tendência ao desperdício. Se a gente não se autopoliciar, tudo que a gente tem ao redor, a gente tem uma tendência ao desperdício. E eu acredito que isso venha de um cliquezinho que tem na nossa cabeça, que aí a gente busca isso da teoria da economia, dizendo que o homem ele é insatisfeito por natureza. Se a gente encontra um de nós, um ser humano satisfeito, a gente fala, aquele cara ali ele é acomodado. Essa insatisfação humana faz com que a gente acorde de manhã, a gente quer ser melhor do que ontem, a gente quer produzir mais que ontem, a gente quer ganhar mais que ontem, a gente quer ter mais que ontem. É isso que faz. Então, mas às vezes a gente tem uma característica dessa capacidade de não nos contentarmos e desperdiçar, porque a gente quer mostrar sempre uma possibilidade de que temos mais do que realmente temos, né? Então a gente tem realmente isso. Só que para a nossa casa, isso a gente perde dinheiro? Claro que perde. Se deixar a luz acesa, perde dinheiro, né? Minha mãe dava bronca se eu tomava banho depois das 6 da tarde, porque a conta é mais cara. E ela dava, depois de 10 minutos, desliga o disjuntor. Quer tomar banho gelado, né? Acho que só minha mãe era carrasca desse jeito. Mas isso daí, os nossos novos agora aí, da nova geração, sem inflação, estabilidade econômica, a gente como pais criou eles a leite e pera. Eles não têm nenhuma possibilidade de ter vivido uma potencial crise, né? Então os desperdícios nada mais é do que qualquer interferência negativa no resultado da empresa que gere redução de lucro. E é o que a gente mais almeja nas nossas empresas, ter lucro, né? É o que a gente mais quer. Quanto dá de lucro esse negócio aqui? Quanto é o faturamento disso aqui, né? Então eu coloquei aqui da onde pode estar saindo alguns desperdícios no negócio de vocês. E aí também eu vou estar abrangendo por um viés. E se eu estiver falando aqui qualquer insanidade ou qualquer mentira, por favor, fala, Rodrigo, aquilo ali, ó, não tem no nosso mercado, não tem no nosso dia a dia, tá? Então eu coloquei desperdícios de perecíveis na área de confeitaria, na área de laticínios, na área de frios embutidos, frutas, legumes e verduras, não sei se atende a vocês, e na área de rotisseria, tá? Isso tudo a gente tem que olhar item a item. Deveria ter pessoas tecnicamente qualificadas para conseguir eliminar cada uma dessas linhas. A busca aí por prevenção em desperdício e perda agora é basicamente caçar poeira. Não tem aquela, você acaba de limpar sua casa, você acaba de varrer tudo, você acaba de limpar sua padaria, passou o primeiro ônibus na rua, você olha assim no balcão, ela está ali. E é esse tipo, porque os grandes custos a gente consegue diminuir. Os grandes custos a gente consegue, na verdade, monitorar e minimizar. Agora o grande problema são as pequenas perdas, que lá no final se tornam o que tira o nosso lucro do nosso bolso como empresariado. Quebras, então, só 2 conceitos básicos. Quebras são mercadorias identificadas como impróprias para consumo e venda, consumo e venda, e lançadas no sistema. E as perdas são mercadorias que desaparecem do estoque sem que saiba o motivo. Acontece. Na minha vida do macro, uma vez eu fui contar e faltou uma carreta Scania de cerveja Skol. Uma carreta de cerveja Skol tem 23 pallets. Cada pallet tem 923 latas. Você fala, opa, mas nem o maior Bob Esponja do mundo
ia conseguir consumir isso aí num dia, sozinho. Ele estaria sentado num trono de escola. Só que o que a gente viu ali, que se acontece para vocês, eu tenho ali uma pequena merceariazinha, tem um detergente, tem uma maisena, tem algumas coisas ali para vender. Eu posso pegar um detergente do meu para usar? Posso, eu vou lá da baixa como uso e consumo. Quando a gente da auditoria foi verificar isso, tinha dado baixa em uma carreta de escola como uso e consumo. Só que como uso e consumo você baixa pelo custo e não entra nos seus relatórios gerenciais. Só vai entrar lá embaixo depois abatendo o resultado da loja. Foi mais barato que ter atravessado o lado de lá para comprar no Walmart, por exemplo. Mas não era o objetivo ter consumido, né? Que não foi consumido, foi desviado. Então é muito comum esse tipo de ocasião. Agora, a pergunta é, na minha vida de auditor, eu sempre fui condicionado a sempre duvidar de processo e não das pessoas. Mas você não conhece as pessoas que estão lá? Você não conhece o potencial? Eu conheço, eu tenho certeza que qualquer um de nós tem um potencial altamente perigoso. Só dá oportunidade. Mas se os processos forem bem amarrados, você consegue minimizar a atitude do próximo. A gente vai colocar aqui quais são desses. Em uma pesquisa feita pela Associação Brasileira dos Supermercados, ele falou o seguinte, que depois de tudo, 1,9% do resultado da loja, do mercado, é lucro. E as perdas equivalem a 2,52%. Então as perdas são maiores que os lucros. A gente tem que fazer de tudo para que as perdas sejam minimizadas, porque se eu conseguir metade dessas perdas pular para o lado de lá, eu já estou com o dobro do meu lucro. Mas a gente tem uma questão, e vocês têm uma questão no dia a dia, que é o que vocês vão chamar do artesanal. Existem coisas que saem de uma escala de produção e tem a característica artesanal. A característica artesanal deveria ter um preço artesanal, mas a concorrência, ela empurra o artesanal para o industrial e quer colocar tudo no mesmo patamar. Então isso também se torna produtos que não são similares, tendo que ser vendidos por preços similares. Origem das perdas: má gestão, tá? Então aqui a gente vai basicamente incomodar da base da pirâmide à ponta da pirâmide, porque cada um tem a sua responsabilidade com relação à perda. Como eu falei, lá em casa, eu com 40, a gente não foi condicionado a ficar separando lixo. Isso é uma coisa agora enxertada na geração nova, separar lixo azul, lixo vermelho, lixo verde. Agora pergunta para uma criancinha de 3, 4, 5 anos, vai você comer em qualquer lugar e ela te repreende. Pai, esse aí não é aí não. Então da mesma forma, da ponta da pirâmide à base, porque muitas coisas você pode citar e você pode dizer, igual aquele filme chamado Alto da Compadecida, com o Chicó. Como foi aquilo lá, Chicó? Não sei, só sei que foi assim. E um monte de coisa do nosso dia a dia, você não sabe como foi feito, você só sabe que foi feito assim, tá? Outra coisa, recebimento. Tudo que você recebe. Existe um checklist de qualidade? Aí você pode estar olhando para mim só fazendo assim, eu queria que você fosse lá um dia para ver se dá para fazer tudo isso. O que eu estou propondo, e eu sempre falo isso, o que eu quero é que vocês, se vocês conseguirem, do que eu falar, pegar 2 itens, você já vai conseguir melhorar, né? E eu vou ter aqui um checklist sobre recebimento, sobre qualidade.
Eu trabalhei numa indústria de super congelados, que só fazia brócolis e couve-flor lá em Atibaia. E o caminhão saía menos 15, menos 20. Só que em determinado momento, aquilo que chama termoquímico, ele não tem aquela força toda para manter os menos 20. E pode ser que em algum momento ele dava uma oscilação. Aí você fala, mas eu prefiro pegar um produto inadequado que não está na temperatura correta, ou realmente eu vou descartar e vou ficar um dia sem ele? A gente tem que fazer compra. Quantos vêm aqui e me pedem aquele produto, ou eu vou fazer supostamente uma pirraça gerencial e falar, não, esse produto eu não vou receber. Como não vai receber? A gente é amigo, a gente está aqui junto na mesma batalha, só hoje, não vou receber. Qualidade, a estrutura. Se você agora tem acompanhado a vida de qualquer mercado, você já deve ter visto também a relação dos mercados com as carnes nobres, tá? Eu estou dizendo nobre, a partir de um contrafilé um pouquinho melhor, já é considerado uma carne nobre. O que acontece? Dupla checagem de código de barra. Você pega uma picanha, qual que era a máxima da fraude nisso? Você pegava a picanha, pega o código da costela, pega o código do aceite, cola na picanha e ia passar no check-out. Então, além daquele código que a pessoa do caixa não tem obrigação de saber, ela está passando o código de barra, ela vai bater o código interno que está dentro do vácuo da carne. É uma dupla checagem em código de barra. Deu divergência? Levanta a mão, ó, alguma coisa aconteceu de errado. Pode ter itens de alta relevância no seu negócio que esteja passando despercebido. Então pode ser que nesses alguns itens de relevância você também precise criar controles diferenciados. Manipulação de alimentos, manipulação em geral, que isso vocês têm grande influência, né? O tempo todo existem materiais sendo manipulados. E por fim, as fraudes, que aí vocês quiserem me ajudar, eu sou fascinado pelo mundo da fraude. Eu tenho uma cabeça psicótica que eu posso pensar qualquer coisa pro lado errado. E aí, a minha vida inteira foi caçando pessoas que faziam fraude financeira. Então, no macro, por exemplo, eu trabalhava na área da inspetoria, que qualquer coisa que você fala, qualquer item, já levaram. Eu posso te mostrar exatamente o modus operandi de alguém que fazia, por exemplo, é pouco provável que no seu negócio alguém vai desviar farinha. Farinha, eu ia falar farinha não dá liga, mas farinha dá liga. Farinha não dá barato também. Farinha pode ser não um item de alta relevância para que seja vendido no mercado negro. Agora, cigarro Derby azul e vermelho, existe Derby aí? É que eu fiquei sabendo que mudou o nome de um monte de cigarro aí. Cigarro Derby azul e vermelho, no macro, isso aí, você não pode piscar que some de 200 caixas. Só que sumindo de 200 caixas, ele chega em qualquer boca de favela, isso é pulverizado no mercado negro. Pulverizado em um estalar de dedos. Agora, se ele levar leite ninho, você acha que é outro tipo, é outro público-alvo, né? Então, o que mais se subtraía, quando a gente estava falando em perdas lá, cerveja Skol e cigarro Derby azul e vermelho. Itens que você consegue pulverizar em qualquer lugar. Tá? Causas das perdas: pedidos errados, pedido sobreavaliado ou subavaliado, tá? Produtos vencidos, má qualidade na recepção, produtos que foram deteriorados, perda de peso, quer por sangue, quer por água, né? Falta de habilidade na manipulação e excesso de estoque. Uma das sacadas que o tempo que eu vivi no macro, eu descobri o porquê que cada loja do macro tem um restaurante do lado, né? Eu, no tempo de auditoria, nunca apontei assim, existem coisas lá fora da validade. Isso eu nunca vi. Mas existem coisas que estão próximas à validade. Você paga um valor X e você come camarão na moranga
Onde você vai comer camarão na moranga? É porque o camarão ele é altamente perecível. Se você não consumir naquele fluxo do produto, ele vai ser descartado. Então é muito melhor fazer dinheiro com ele, vendendo ele cozido. Então isso daí, e se você já foi num restaurante, é um restaurante justo. Ninguém morre comendo mato, né? Só que ele achou uma solução para um negócio aparentemente que era uma caçamba de lixo daqui uma semana, né? Ele se transformou num negócio, tá? Aparentemente um subproduto que dá resultados. Outra coisa, desperdício do processamento. Pode acontecer? Pode acontecer. Vai fazer biscoito, cookie, tem a forminha, o pessoal vai fazendo a forminha, vai fazendo, sobrou isso aqui tudo de massa. Então você tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer de ladinho. Faz essa massa aí render mais, né? Erro na frente do caixa. Então, lá na frente, onde é cobrado, fraudes do balcão, tá? Aí você pode só balançar a cabeça assim, acontece, não acontece, só para eu ver se eu estou muito longe da realidade, né? O que eu imagino uma fraude no balcão, o cara comeu qualquer coisa lá, a pessoa foi lá e escreveu um só. Comeu 18 coxinhas, o cara anotou um. Então a gente vai mostrar como de alguma forma você fala assim, peraí, para o cara ter comido 18 coxinhas, ele está ali há 12 minutos. Como que ele está ali há 12 minutos? Está esquentando o balcão e... né? Fraudes de clientes, erro nos rendimentos, falta de atendimento ou sortimento do produto inadequado. Como eu falei, você pode ter uma padaria A, Prime, e querer levar lá, como vocês falaram, para onde? Poá, e não absorver. Não absorver. Ou você pode pegar lá onde eu trabalho, na São Miguel, levar para um bairro Prime e falar assim, também a gente não quer. Isso é um estudo que o seu público-alvo está disponível a receber. Operação dia a dia. Recebimento, armazenagem, manipulação, exposição dos produtos. O que a gente mais consome, né? O olho é sempre maior que a barriga. Se a exposição do produto é impecável, é o primeiro pontapé para ser vendido. Ele pode voltar depois e dizer que está ruim. Se você viveu também há algum tempo atrás o que aconteceu com os expositores de açougues, antes era um bolo de carne, hoje são carnes ali, ó, que estão milimetricamente numa curvinha, todas elas bonitinhas, vermelhinhas, e depois lá dentro tem não mudou, é um gavetão que guarda a carne, mas a exposição, ele ganha o cliente pelo olho. Atendimento acima de tudo, esse é um processo que a cada dia a gente deve melhorar, porque o atendimento ele tem a ver com é uma questão de apostolado, é o chamado a disneyização. Ninguém aqui em sã consciência vai falar que os caras da Disney não fazem um encantamento com o seu cliente. Mas o que acontece muitas vezes, a gente considera o nosso primeiro cliente, é um bom dia efusivo, é um abraço e um beijo no cangote. E o último cliente é levantando a cadeira em cima da mesa, falando, você toma logo que eu já estou fechando. O primeiro e o último cliente tem que ser o mesmo tratamento, né? Eu sei que não é bom ter o último, mas de repente esse último é o primeiro que vai vir amanhã com um ônibus para levar mais 40 lá para tomar café. Então esse conceito cliente apóstolo a gente precisa reforçar, porque o cliente apóstolo ele anda. O que precisa fazer? Só precisa falar uma coisa: me segue. Não precisa falar por quê, não precisa falar qual o motivo. Ele só falou, me segue. Todo mundo começou a seguir. O que do flautista mágico, tá? Normas de validade, temperaturas e frente de caixa. Então todos estes itens associados,
eles são importantes para que a gente minimize o desperdício. Recebimento de mercadoria. Então, uma das coisas que você precisa ter: presença de um responsável. Verificar a temperatura do produto e a temperatura do veículo. Verificar se o recebimento desse produto está dentro de pelo menos 1/3. Você ainda tem 2/3 para trabalhar ele. Tá? Qualidade total do produto. Verificar se as embalagens estão íntegras, se existe higiene, o empilhamento, cor, odor e consistência. Tudo isso é na hora do recebimento. A gente não deve receber produtos embolorados, amassados, fora da temperatura, acima desse 1/3 de data de validade. Professor, mas ele vendeu 20, 30, 40% mais barato porque está mais próximo da validade. Quem nunca? Isso aí já não é a questão da prevenção de perda e desperdício, é o seu gerenciamento de risco. Se você consegue desovar, se você consegue manipular, se você consegue processar isso tudo em tempo hábil, bom para você. Isso no mundo da contabilidade chama o custo de oportunidade. Você teve uma oportunidade de comprar uma grande produção, uma grande quantidade de matéria-prima para conseguir fazer negócio mais rápido. Resfriado versus congelado. Se uma coisa é para ser resfriada, ela não deve estar congelada. Se ela é congelada, ela não deve estar resfriada. Produtos perfurados ou com cristais de gelos, com etiquetas ou datas rasuradas. Isso é uma coisa interessante. Lembra que eu falei do potencial humano de fazer o errado? A caixa toda está intacta. A única coisa que machucou na caixa foi um pedacinho da etiqueta que falava da validade. Mas está tudo bem. Não quebrou, não amassou, não furou. Só foi aquele pedacinho que parece que alguém colocou alguma coisinha e puxou. Tá? Atenção especial aí para as margarinas, vegetais que devem ser expostos e armazenados conforme a embalagem com 16 graus. Tabela de higienização, eu só mostro aí para vocês em quanto tempo você deve fazer toda uma higiene. E não deve ser um crítico ferrenho a higiene. Hoje em dia, por qualquer bobeira, a higiene passa a ser um causador de problemas e transtornos de um monte de gente. E se cair na boca do bairro ali, comi lá e deu errado. Para reverter, para ganhar credibilidade, demora 1, 2, 3 gerações. Para perder a credibilidade, demora um evento. Para você se esforçar novamente para conseguir tudo. Modo correto aí, só mostrei para lavar as mãos. Mas o que lavar a mão tem a ver com perda? Dependendo da forma que você lava a mão, vai prolongar ou diminuir o processamento do seu alimento, a qualidade de guardar o seu alimento. Áreas de vendas: balanças sempre aferidas, produtos precificados, frescor de produtos embalados, o visual do produto embalado, um balcão de atendimento, data de validade do produto embalado, padronização das etiquetas. A pessoa ela tem que olhar e basicamente ela tem que entender como você entende o seu produto. Se cada hora que você estiver pegando um produto, a etiqueta está num lugar diferente, com uma cor diferente ou com uma característica diferente, isso também dá um piripaque na cabeça do seu cliente. A exposição nos balcões, a contaminação cruzada. O que é isso? Você pegar azeitona, você cortar um salame, depois vai cortar o queijo, uma coisa tem gosto da outra. Você já comeu um pastel com gosto de bolinho de bacalhau, um quibe com gosto de bolinho de bacalhau, um pastel de queijo com gosto de pastel de carne? É isso, é fritar em óleo de peixe, é isso que dá, tá? Acima de tudo, ética no atendimento e padrão de abertura e fechamento da loja, né? Hoje eu não estou com vontade de abrir na hora que eu queria abrir. Vou abrir 10 minutos, meia hora, 20 horas mais tarde. Hoje, quer saber, eu não vou nem abrir, né?
O que acontece? O que acontece lá onde eu moro, no meio do mato. Compra pão puma. Porque eu não posso contar com o padeiro. Porque cada dia, se eu vou 6h30, ele abre 6h40. Outro dia ele abre 6h15, outro dia ele abre às 7h. E a gente quer o quê? Pão, no mesmo horário. Se tem gente que senta no mesmo lugar depois de um ano, a gente gosta de padrão. A gente gosta de manter o ritmo, né? Então é importantíssimo o padrão de abertura e fechamento do seu negócio. De olho na validade, então o primeiro a vencer deve ser o primeiro a sair. Lembra que eu falei, no mundo contábil chama PEPs. Primeiro a entrar, primeiro a sair. É a mesma coisa, mas você ainda tem que ponderar a validade. Mesmo sendo comprado depois, se ele tiver a validade anterior, traga ele para cada fila. Uma revisão diária disso. Além disso, uma batida. Eu não sei se isso é procedimento, tá? Você imagina o seguinte, que na Natura a gente tem 70 mil pallets espalhados por 6 armazéns gerais diferentes, ali na região de Cajamar. Isso a gente tem que contar no mínimo 2 vezes por ano, todos os pallets, todos os itens do pallet. Mas dá trabalho, hein? Ah, dá trabalho. Começava sexta-feira 10 da noite e ia acabar segunda-feira 5 da manhã. Virado sem dormir. Dorme no canto ali, ó, estica a perna numa cadeira e dorme 20 minutos. Essa é a vida de quem faz inventário. Pois pensando, como Rui falou, de 4.000 itens, a tendência é ser mais rápido, mas não menos trabalhoso. Porque se eu estou falando em contar pallet, é uma coisa. Seria mais ou menos contar pallet e contar arruelas e parafusos. Os seus itens são muito menores, né? Só que isso é o que vai fazer a passagem do bastão de um turno para o outro, da manhã para a tarde, da tarde para a noite, da segunda para a terça, muito mais coerente, né? O problema não é sumir uma peça, o problema é sumir uma peça e não ser comunicada, porque sumiu uma peça e não foi comunicada, outra peça não foi comunicada, daqui a pouco, cadê a peça? Sumiu todas. Eu trabalhei na auditoria também de uma exposição chamada Brasil 500 anos, comemorando os 500 anos do descobrimento do Brasil, né? Naquela época ali, não era igual hoje a gente vê uma TV fininha. A TV que existia fininha era uma TV de plasma, basicamente custava 30, 40 mil reais. Naquela exposição, quando foram chamados os auditores, subiram 16 daquelas TVs. Claro que é com dinheiro do contribuinte. E onde estão essas TVs? Ninguém sabe. Mas eu posso te garantir que no macro a gente pegou uma fraude, sumiram 25 monitores de LCD, quando o LCD também veio para ficar, saiu o tubo, veio o LCD, que a pessoa da limpeza chegava, pegava o monitor, colocava num saco de lixo e levava embora. Levava aquele saco de lixo até a rua. Um homem, aquele carrinho, como chama, o carroceiro? Como você chama isso aqui, não sei. O homem que puxa o papelão. Aquele lá era mancomunado com a pessoa da limpeza. Ele passava, ele já sabia, aquele saco que tem a fitinha, aquele saco que tem, aquele eu tenho que tomar cuidado, porque tem um monitor novinho ali. Ele levava embora. 25 sumiram. Então, a gente sempre tem que dar um passo à frente. Para que a gente esteja um passo à frente à fraude, infelizmente a gente tem que ter a cabeça ruim. Porque você tem que pensar o que o outro pensaria. Como eu vou fazer isso aqui? Porque como eu vou fazer a minimização das minhas perdas? Né? Caixas. Repesagem de itens relevantes, como eu falei, pode ter às vezes dupla checagem, pode ser conferência. Ó, determinado item eu quero que você me chame, porque é um item de referência, de relevância. O empacotamento, higiene ali em toda a parte do checkout,
Às vezes você pegou um item, passou, o check-out estava molhado, o caixa estava molhado, ó, não quero mais esse item, vai ter que voltar, vai ter que reprocessar. E atenção sempre às fraudes. Então, a ponderação que eu quero mostrar para vocês é que a minimização do desperdício, a prevenção das perdas, é tarefa de todos dentro da instituição, é tarefa de todos dentro da corporação. Mas cabe a cada um de nós, a gente, ponta de pirâmide, e conscientizando os de baixo. E acima de tudo, ser exemplo disso. Tá? Pessoas, não tem como fazer, operacionalizar o negócio de vocês sem pessoas. Então é importante ter uma boa apresentação, higiene, dedicação. Como eu falei, o primeiro cliente e o último cliente deve ser tratado do mesmo jeito. Ele não é atendente, ele não é caixa, ele não é chapeiro. Ele é uma pessoa que vai fazer relacionamento naquele dia. É uma pessoa que, dependendo da forma que ele trata o próximo quem está do lado de lá do balcão, ele vai ficar mais e consumir mais. Quem decide o que alguém compra num restaurante é o garçom. Você pode, com uma ideia, se você pegar um bom garçom, ele convence você do outro, ele te dá o melhor vinho e ele faz o que tem que ser feito, que é agregar negócio ao cliente. Ele não é só um dois de paus, ele não é uma peça no tabuleiro e uma peça peão, não, ele é uma peça essencial ao negócio. E depois disso, o que às vezes pode ser que falte no dia a dia de vocês, como ponto de pirâmide de gestores, é a avaliação de resultado. De verdade, ninguém gosta de ser esculachado, mas se você chegar com a abordagem correta e falar, eu quero que você seja melhor. Mas aquela vez eu vi ali, ó, quando você estava fazendo lanche, quando você estava fazendo determinada operação, não foi legal, não foi a forma correta que você devia fazer. Eu só quero ensinar você a ser um profissional mais qualificado. Gestão, a gente deve cuidar o quê? Pedidos cancelados, controles de promoções, controles de estoques, receitas, presença de ofertas, saldos de ofertas e toda a ficha técnica do produto. Aqui eu estou falando que seria sim pessoal de ponta de pirâmide. Ah, quem aqui faz isso? Ou é o gerente, ou é o dono, o chefe, o patrão. Houve tantos pedidos cancelados, foi ponderado no valor do custo? Não tem mais isso aqui. A gente acreditou que ia vender tanto, não vendeu, cancelei o pedido. Então, foi ponderado? Prevenção. Então, o que deve ser feito? Sempre a presença no chão da loja, sempre olhando. Gestão, em muitas ocasiões, não se faz lá do alto, não se faz trancado. Você tem que circular. Se não for você, delegue pessoas a circular. Os inventários devem ser feitos com bastante ênfase e de forma cíclica. As diferenças devem ser apuradas. Sem a apuração da diferença, a ideia é o seguinte: se você me falar que você não tem preocupação com a gestão dos desperdícios e de perdas, fala, não, na minha padaria não tem isso não. Não tem? Eu só vou entender que não tem porque você não controla. Porque é muito mais simples a gente tirar o problema da nossa frente. Né? A gente sempre vai ter perdas, a gente sempre vai ter desperdícios. Sinalização de não conformidades. Vocês devem conversar uns com os outros, chamar a equipe. Eu apontei um problema ali que vocês precisam melhorar. Né? Identifiquei tal coisa que precisa ser feita. Treinamento técnico. Cada dia mais, eu sei que aqui mesmo existem treinamentos que são realizados. Monitoramento patrimonial. E aí eu quero dizer o seguinte, tem a linha de baixo ali, ó, por câmera. Né? Toda vez que você puder colocar um sistema de CFTV, coloque. Tá?
Todo mundo gosta do Big Brother. Eles adoram ser filmados. Todos? Não, ninguém gosta. Só que não gosta o primeiro dia, o segundo, o 10º, depois, tá ali. Acostuma. Tá? E você tem, não é nada para colocar corda no pescoço dos outros. A gente sempre tem que vender que aquilo é um controle para proteger a todos. Se a empresa vai bem, a gente tem capacidade produtiva de pagar os funcionários a contento. Tá? Planilhas e gráficos e um comitê, um grupinho, né? Parece um comitê que a gente vai falar de 200 pessoas, pessoas específicas, de áreas específicas. Comece a pensar em perda. Comece a pensar como na sua mini área, como lá na confeitaria, como no corte de frios, como naquelas áreas que eu falei na rotisseria, como isso pode, de alguma forma, como você, no seu dia a dia, pode começar a ter menos desperdício. E de alguma forma comece a incomodar, comece a trazer alguma inquietação aos funcionários, para que, a gente vai começar a conversar sobre isso. Eu sempre brinco, eu solto alguns balãozinhos. Vou soltar um balãozinho essa semana. É um balãozinho sobre prevenção de perda. Tá? Vai pensando aí, daqui a um tempo a gente volta a conversar. O que você pode me dizer? Como que lá na sua casa você previne isso? Vamos tentar trazer isso aqui para cá? Tá? Plano de prevenção. Então você deve ter inventários rotativos, análise dessas divergências de inventário, identificar os itens de maiores perdas. Tem itens que você não quer perder por nada. No mercado a gente brinca que é o quê? Red Label, Black Label, picanha, filé mignon, cigarro. São itens que a gente chama itens confinados. Você quer comprar um desse item, você vai ter que chamar uma pessoa para abrir uma gaiolinha para você tirar. Agora aquilo ali é contado? É contado o tempo todo. Mas só porque é um item grande, ninguém vai levar um item grande. Leva. Tá. Direcionamento das câmeras de CFTV para o lugar onde tem maior foco de quebra, maior foco de perda. É aquela área ali, vamos colocar 2 câmeras ali, eu preciso saber o que está acontecendo. No macro, a especialidade tinha um grande problema em fralda Pampers, no tempo que Pampers era boa, tá? E ração pedigree, no tempo que a pedigree também era boa. O que acontecia? Do nada um pacote estourava, do nada um pacote de fralda estourava. Aí um funcionário chegava: chefe, esse pacote de fralda estourou, posso levar, pagar o custo e levar? Pode, eu estou fazendo um favor para o funcionário, estou baixando do meu estoque a custo, mas amanhã furou outro, amanhã furou 2. Então quer saber? Não, corta, pega tudo numa caçamba e vai jogar, vai misturar fralda, vai misturar leite azedo, vai misturar iogurte, vai jogar tudo no lugar. Mas que pão duro. Ao invés de vender pra gente mais barato, o que eu quero é pagar um salário justo a vocês, que vocês tenham condições de comprar. Ninguém aqui está para fazer caridade. É uma relação patrão-empregado, é uma relação comercial. Então, o que a gente apurou do lado macro foi isso: corta-se, não existe nenhuma possibilidade, né? Tira, essa picanha perdeu o vácuo. Nunca se perde vácuo de carne processada mecanicamente, aquelas carnes moídas. Só perde vácuo da picanha, só perde vácuo do bife de chouriço argentino, né? Então ele chegava e falava: posso comprar pelo custo, chefe? Pode, 1 vez, 2 vezes, 100 vezes, tá? Etiquetas picotadas, esse aqui acho que não é o caso de você ter um picote para você fazer. Conferência do conteúdo na recepção. Dependendo do item, isso aí você já pode ter ido lá no macro. Depois que você comprou, alguém vai lá olhar o seu voucherzinho, o seu cupom. Tem tudo que está aqui. Ele não vai querer saber de uma cerveja que você pegou.
Ele quer saber daqueles itens gorduchos, daqueles itens que dá a entender no atacado, né? Ó, ele comprou aqui 30 vidros de azeite. Opa, tá aqui 30, fechou, tá? Agora, o que tinha muito no macro? O que a gente chamava da caixa surpresa. O cara comprava a caixa de house, deixava só a primeira camada de house e dentro bacalhau, e dentro azeite, e dentro presunto de Parma. Mas aí ele falava, ó, aqui é uma caixa de house preto. Ah, são 24 caixas, ela batia o código de barra e levava embora. Então, às vezes, você fala assim, pô, que cara chato, tem que abrir a caixa, tem que levantar o que está dentro. Cada um tentando minimizar a ocorrência da sua perda, né? E conscientização da equipe. A prevenção da perda e desperdício deve ser um comprometimento de todos os agentes na empresa, todo mundo, tá? Para que ponto a ponto, no final de um projeto desses, todos possam olhar e entender que valeu a pena. Então, o que a gente fazia lá no macro? A gente estabelecia uma meta. Quando eu cheguei na auditoria, era mais ou menos aquilo, 2,5 de uma loja ali da Marginal, que no tempo que eu trabalhava no macro, faturava R$1 milhão por dia. Hoje eu não faço ideia quanto esteja. Então você está falando que 2,5%, 2% daquele valor era a perda diária. Ele falou, a gente se instituiu no Brasil. É o seguinte, a perda da loja é 0,40. Mas não dá. Vamos buscar. Vamos buscar. Conscientizando, trabalhando juntos, né? E quando a loja batia esse 0,40, que era uma meta difícil de bater, vamos fazer uma festa. Vamos agora. Agora é a hora aqui da gente consumir o que está aqui. Agora é a hora da gente fazer. Não aquela hora. Só que para isso, gente, a gente precisa ter controle. Para isso, tem que sair de uma gestão, cada vez mais uma gestão profissional, né? Então, a minha palavra para vocês hoje é essa: a gestão de perda, a gestão do desperdício deve ser buscada por cada um de vocês com extremo zelo e afinco. Não desistam disso, porque hoje, pela estatística apontada, ela é o dobro do valor do que aparentemente vocês têm colocado no bolso de vocês. Então a gente realmente precisa se dedicar, tá? Eu não sei se alguém tem algum questionamento, alguma dúvida, alguma curiosidade que você queira complementar o que eu falei. Como eu falei, eu não sou o dono da verdade, de verdade eu preciso me preparar para dar a palestra para vocês, porque é um mercado específico. Então você pode falar assim, Rodrigo, aquele item lá que você falou, não funciona não, só era na década de 80, tá? Então eu estou aberto a perguntas, a sugestões, a qualquer coisa, mas a minha palavra inicial para vocês hoje era essa. Oi. A minha palestra, eu sei que estão tirando foto, eu deixo à disposição aí, fica à vontade, se for útil para vocês, fique à vontade, por favor. Eu vou fazer duas perguntas, professor. Uma é do lado irônico, a outra é verdadeira. O lado irônico... Só um pouquinho que ele quer escutar o que o senhor fala. Funciona isso? Eu vou fazer duas... Opa, tá ligado isso aqui. Veja aí. Vou fazer duas perguntas. Uma é um pouco o lado irônico e a outra é verdadeira. Okay. O lado irônico, não sei se o senhor sabe responder. Como o senhor trabalhou no macro e lá subiu uma carreta de cerveja, tem um sítio famoso lá em Atibaia, e o senhor mora em Atibaia, os senhores verificaram se foi para lá essa carreta de cerveja? Eu acredito que se não foi todo, pode ter ido um pouco. Mas para você, só para o senhor ter uma ideia, não foi? Olha o da jaqueta marrom lá. Só para o senhor ter uma ideia como funciona, e eu acho que pode ser uma realidade na vida de vocês também.
Nessa ocasião, a gente conseguiu basicamente prender 9 pessoas. Tá? Mas então não foi para lá, que não prenderam. Mas prendendo essas 9 pessoas, a gente mandou 8 embora com todos os direitos, carta de recomendação. E um deles eu mandei embora por justa causa. Os 9 me processaram. Eu, depois de 5 anos que eu já tinha saído do Macro, o Macro me ligava e falava, ó, vai ter que voltar para Goiânia. E eu voltava para Goiânia, eles me pagavam hotel, advogado, para ir lá e falar o que eu já tinha falado. Então eles me acusaram de assédio moral, porque eu mandei eles embora com palavras de baixo calão. Tinha que ter mandado embora com o meu amorzinho e cafuné na cabeça. Muito bem. E a segunda? Agora, a segunda é o seguinte, essa é verdadeira. Como o senhor falou do caso do restaurante Macro, eu acho muito interessante. Quer dizer, o senhor nunca viu mercadoria vencida lá, mas próximo ao vencimento. Eu acredito que o senhor está ao par que em São Paulo está havendo uma crítica bastante ao prefeito de São Paulo por causa de transformar produtos próximos ao vencimento em merenda escolar, a farinata lá. Farinata, sim, acompanhei. Poderia falar alguma coisa a respeito? Está havendo muita crítica. Isso realmente é motivo para crítica ou era um motivo para se aproveitar? Hoje até a Folha traz uma entrevista da senhora lá, que não lembro o nome dela, que inventou essa história. Ou realmente isso é plausível para se aproveitar produtos próximos ao vencimento? Até onde eu acompanhei todo esse imbróglio durante a semana passada, o que eu entendi, até mesmo a própria aquela comunicação da imprensa, assessoria de imprensa do prefeito, diz que eles erraram na forma, né? Então, aparentemente, o que eles mostraram foi alguns grãos de supostamente papita, né, de ração no jornal, dizendo, ó, isso aqui é o que a gente vai dar agora para as crianças da rede estadual comer. Mas eu acredito que isso seja um agregado, pelo que eu fui atrás, ele pode ser, basicamente, você usa farinha de trigo e você colocaria 10%, 20% dessa farinata, né? E de verdade, ninguém vai sentir a diferença, pelo que eles estão dizendo. Eles comeram lá naquele dia, e aí eles estavam brincando que o prefeito até fez a Santa Ceia, né? Tava ele partindo o pão, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um momento que qualquer sussurro da minoria acaba se transformando num tsunami de ideias. E na verdade eu acho que se você está fazendo isso, aquilo ia ser não consumido. Basicamente no nosso dia a dia, ou lá em Atibaia, o que sobra lá da empresa que eu trabalhei de brócolis e couve-flor, tá para vencer, joga numa carreta para ser comida para porco. Ele está dizendo, você pode trazer isso um dia, 2 dias antes, eu vou desidratar e vou transformar isso em alimento para qualquer um de nós, né? Só que eu acho que a forma a condução da imprensa foi equivocada. E é o que eu falei, às vezes para você conseguir a credibilidade demora muito, mas para você destruir, ela é rapidinho, tá? Não sei se eu respondi. Ok, obrigado. Mais alguém? Fique à vontade. Bom, gente, se não tiver mais ninguém para fazer nenhuma pergunta ao professor, eu acho o seguinte, depois de uma aula dessas, uma das coisas que nós temos que pensar, e eu acho que é muito importante, é o desperdício. Realmente o desperdício nas padarias, nas nossas casas, é muito grande. E isso hoje, na situação do país que está fazendo uma diferença muito grande. Então, dentre todos os elementos de coisas que ele falou, todas são importantes, mas eu acho que o desperdício, a conferência de mercadorias quando recebemos, isso precisa ser muito, muito bem feito, porque isso hoje é a salvação das nossas casas. Queríamos agradecer ao professor mestre Rodrigo Marim, e eu acredito que já tenha um, mas vai levar o segundo, né? Porque ele disse aqui que o ano passado ele esteve aqui, então eu acredito que ele já tenha um. Mas ele está levando um livro nosso, Bravos Qualificadores, e eu queria falar com o Antero, vem pra cá, né, Antero? Você fica escondido, eu não tinha visto que você estava aí, cara. Esse é o desperdício, esse é as perdas, mas tudo bem, já falou antes. Deixou isso na universidade. Obrigado, professor. Obrigado. Vamos lá, presidente, pra cá, presidente.